tentar fazer isso hoje à noite. O fato é que às vezes Deus tem suas maneiras de agir. E eu não tive como terminar o sermão pela manhã. Terei que fazê-lo agora à noite. Não era minha pretensão fazer isso. O fato é que hoje eu termino o que eu comecei pela manhã. Pastor, deixa de enrolar e começa, né? Amados, olha, pela manhã começamos a falar sobre a relação que existe entre Cristo e a sua igreja. Chamei a atenção dos irmãos para algumas figuras, ilustrações, ideias que a Bíblia usa, que nos ajudem a entender a natureza da própria igreja, o que é ser igreja, o que é a igreja, e a sua comunhão com o Senhor Jesus. E entre as muitas imagens que a Bíblia usa, nós começamos a investigar uma delas, aquela em que nos diz que o Senhor Jesus é o marido da igreja e a igreja é a esposa de Cristo. O Senhor Jesus é o noivo e nós somos a noiva do Cordeiro. Essa é uma imagem, uma ilustração que a Bíblia usa para nos ajudar a entender o que é a igreja e a sua comunhão com o Senhor Jesus. E vimos então que a primeira coisa que temos que entender à luz dessa imagem, dessa ilustração, é ter claro para nós que tipo de marido é o Senhor Jesus. Que marido ele é? Que coisas ele fez? Para que ele fez o que fez? O que ele anda fazendo? E o que ele fará pela sua noiva? O que então estamos investigando é entender de maneira muito clara, bíblica, direta, o que esse marido faz pela sua esposa, que somos nós, enquanto igreja do Senhor Jesus. E já avançamos em alguma área pela manhã. Primeiro vimos que o amor desse marido amoroso que é Cristo é um amor concreto. É um amor prático. Um amor que não fala apenas palavras carinhosas, que enaltece a esposa, que diz que ela está bonita, formosa, cheirosa, mas é um amor que se manifesta na prática. Um amor que vai muito além daquela compreensão romântica, hollywoodiana que a gente tem na cabeça. E chamei a atenção para o fato de que isso é amor para a Bíblia. O amor se concretiza, toma atitudes, faz o bem, procura a harmonia, se dirige em prol das necessidades do outro. Amor para a Bíblia tem muito menos a ver com o que a gente fala e tem muito mais a ver com o que a gente faz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o amor de Cristo pela igreja também é um amor concreto. Um amor que produz efeitos, que tem atitudes. Então paramos, respondendo a seguinte pergunta: como é que o amor de Cristo enquanto marido se concretiza, se manifesta para com a igreja enquanto esposa? Você então abrirá a escritura e verá a resposta. Efésios capítulo 5, verso de número 25. Efésios capítulo 5, verso de número 25.
Texto então da palavra do Senhor, que responde para nós como o amor do Senhor Jesus se manifestou pela igreja. E diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Portanto, o amor de Cristo pela igreja se manifesta na medida em que entendemos que Ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amados, eu quero essa noite apenas terminar o sermão da manhã fazendo você entender a importância dessa expressão. E eu espero que o Espírito de Deus nos faça ficar mais uma vez boquiaberto com a grandeza do amor de Cristo pela sua esposa. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, Tu és o nosso noivo, Senhor, o nosso esposo, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Pai, me faltam palavras, expressões que declarem a grandiosidade, a sublimidade do tão grande amor do Teu Filho por nós. O que eu te imploro, Senhor, é que Teu Espírito nos encha mais e mais desse amor essa noite. Que de fato o amor que excede todo o entendimento seja mais uma vez motivo da nossa alegria, da nossa esperança, da nossa certeza e do nosso contentamento. Vem e faz isso por nós, através da pregação da Tua palavra essa noite. É o que eu te imploro. Marido amado, Senhor Jesus. Amém. Há quem diga que quando a gente tem um texto como esse, podemos fazer 3 simples perguntas para ele, para nos ajudar a entender a riqueza de ensinamentos que temos aqui. Você está lendo uma coisa que é difícil? Uma boa dica que eu dou para você é a seguinte: primeiro, pergunte a você mesmo, por que o que você está lendo é tão importante? Por que é tão importante essa verdade? Segundo, como aquela verdade se concretiza? Como ela se efetua? Terceiro, quando ela aconteceu? 3 perguntinhas que eu quero usar como bússola para a gente caminhar por esse pequeno verso. Quero fazer a passagem em 3 perguntas e a partir dela ajudar você a entender quão grandiosa é a doutrina que temos diante de nós. Primeiro, por que é tão importante parar para pensar nessa verdade e nessa expressão? Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por que é importante entender isso aqui? Por que é importante entender e aplicar a nós o que Cristo está falando sobre Ele e a sua relação conosco enquanto esposa dele?
Amados, porque aqui estamos diante da central e mais importante doutrina de toda a Escritura. O que temos aqui é um elemento central da nossa fé. O que temos aqui é algo incomparável, grandioso. E olha, eu vou dizer mais. Se Cristo não tivesse amado a igreja como Ele amou, não haveria igreja alguma sobre a face da terra. Não haveria igreja aqui, não haveria igreja no Japão, na Austrália, na Europa, na Oceania. Não haveria igreja. A igreja não existiria se Cristo não tivesse amado a igreja como Ele amou. Não haveria o menor sentido nós nos reunirmos nesse lugar para adorar a Deus se Cristo não tivesse amado a igreja como Ele amou. Não haveria razão de ser para a própria igreja se Ele não tivesse amado a igreja como Ele amou. Isso faz parte desse romance maravilhoso que a Bíblia descortina para nós entre Cristo e a igreja. A igreja só passou a ser a noiva dele porque ele tomou atitudes com relação a ela. Foi ele quem tomou a iniciativa com relação a ela. E sabe o que é surpreendente? Existe um paralelo na Bíblia que nos ajuda muito nesse sentido. Você sabe que no passado, no Brasil inclusive, os maridos, os pretendentes, aqueles que queriam enamorar-se de uma jovem, tinham que fazer um procedimento que já não é mais comum hoje em dia. Eles tinham que pagar um dote, né? Talvez as irmãs aí mais antigas lembrem-se disso. As mais jovens talvez não tenham nem mais informação sobre esse ponto. Mas o sujeito não chegava na casa da gente e namorando a nossa filha assim de graça, não. O negócio era mais complicado. Tá bom, Wallace? É isso mesmo. Tinha que rolar um faz-me rir, né? Um faz-me rir. Pretendente aparecia ali e falava, olha, eu quero casar com a sua filha. Aí o coronel falava assim, tá bom, meu filho. O dote são 5 cabeças de gado, uma pedra de ouro e 5 milhões de dólares na conta. A gente não casava, vinha embora, né? Na Bíblia tem passagens assim, por exemplo, Jacó trabalhou 7 anos para ter cada uma das esposas que ele teve. Labão era muito esperto, fez Jacó trabalhar 7 anos por cada mulher que ele teve. Essa ideia de dote é uma ideia que a Bíblia usa também para com relação a Cristo. Você sabe qual foi o preço que Cristo pagou para ter a igreja como sua noiva? Sabe qual foi o preço que ele pagou para que a igreja pudesse ser a esposa dele? Tem uma passagem que é muito clara sobre isso. Atos capítulo 20. Versículo de número 28. E olha o que temos aí. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. E ele completa, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O preço que Cristo pagou para que eu e você fôssemos esposas dele, foi o seu próprio sangue.
Se ele não tivesse amado a igreja assim, nós continuaríamos solteiros. Nós continuaríamos sem o amor dele por nós. Por que isso é tão importante? Porque sem isso não existe igreja, não existe evangelho, não existe pregação, não existe esperança, não há vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno. Não há nada do que se alegrar. Sem isso, tudo que temos para professar é desespero, morte e sofrimento. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele amou a igreja e se entregou por ela. Por que isso é tão importante? Porque essa é uma obra exclusiva pela igreja. Eu vou ser muito honesto nisso aqui. O texto diz assim para mim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha, eu quero fazer aqui uma observação importante. A mensagem do Evangelho não diz para nós que Cristo vai ao Calvário para morrer por todos os homens indiscriminadamente. Não é verdade. O texto é claro em dizer que a ida dele ao Calvário tem um propósito definido, claro. Ele vai até ali amar a igreja. E ninguém mais e ninguém menos do que a igreja. Uma outra ocasião ele disse assim: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu não dou a minha vida por todos os homens indiscriminadamente, não. O amor dele é de um amor exclusivo, de um marido que não tem olhos para mais ninguém a não ser pela sua amada igreja. Gente no passado disse coisa muito importante sobre isso. João Calvino disse uma coisa muito apropriada aqui. Por ter sido a morte do Senhor Jesus, morte eterna, e por ser ele o Filho de Deus, a morte dele na cruz é suficiente para perdoar todo mundo, mas é eficiente apenas pela igreja. Isso é importante, porque leva a gente ao último ponto, amados. É importante parar para pensar nessas coisas, porque nenhum de nós pode gozar do amor de Cristo se não estivermos na igreja. As bênçãos da vida espiritual, as promessas do Evangelho, só podem ser alcançadas por aqueles que já têm em sua conta o amor do esposo que se entregou no Calvário pela esposa. A entrada na igreja do Senhor Jesus não é uma decisão nossa, não depende da nossa vontade, não se trata da nossa habilidade. Só pode entrar na igreja de fato e de verdade quem foi amado pelo Senhor Jesus dessa maneira. Ninguém tem o direito de pensar que pode se apresentar a essa igreja, se apresentar como parte dela, se ele também não tiver sido o objeto do amor de Cristo, entregando-se a si mesmo e dando-se pela igreja. Por que é importante esse texto? Porque ele é o centro de tudo que a gente crê, de tudo que a gente prega. Mas como é que Jesus amou a igreja dessa maneira? Como? De que maneira? De que maneira esse texto aqui nos ajuda a entender o que Jesus foi capaz de fazer para amar a igreja dessa maneira? Olha, há muitas respostas na Bíblia para essa pergunta, há muitos textos. Mas eu quero usar apenas um que eu acho que seja um dos mais adequados para a gente parar para pensar um pouquinho nisso também. Além da importância da passagem,
da exclusividade desse amor, de que somente por esse amor entramos na igreja, eu quero que você entenda também como é que esse amor foi colocado em prática. Como é que Jesus nos amou, como é que Ele amou a igreja dessa maneira. Vá para Filipenses. Filipenses capítulo 2. E veja o verso de número 5, 6, 7 e 8. Mas essa é uma passagem maravilhosa, maravilhosa. E olha o que Cristo foi capaz de fazer para amar a igreja. Preste atenção nisso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha, o que um texto desse significa? O que ele quer nos dizer sobre esse amor e como é que ele foi colocado em prática? Presta atenção em umas expressões que estão aqui. Subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Essa é uma expressão maravilhosa. Não julgar, usurpação, ser igual, significa dizer o seguinte, meus amados, que o Senhor Jesus, antes de descer a esse mundo, a essa terra, e assumir uma natureza como a nossa, tinha toda a glória que pertence somente a Deus. Todos os anjos o adoravam, todas as potestades, principados, poderes que existem, reverenciavam a Ele. A sua glória e a sua majestade eram incomparáveis, impossíveis de serem descritas, impossíveis de serem avaliadas. E a Bíblia diz para nós que Ele não considerou, não julgou por usurpação fazer uso dessas credenciais, que Ele simplesmente abriu mão de tudo isso. Ele simplesmente deixou toda essa glória, Ele simplesmente desfez-se dessas credenciais e dessa majestade que Ele possuía. Ele de verdade não se agarrou a essas coisas, como nós fazemos muitas vezes, com as pequenas coisinhas que temos na vida. Não, eu não vou me envolver com o problema do outro, porque isso vai implicar que eu tenho que abrir mão do meu conforto, abrir mão da minha vida, abrir mão dos meus interesses. Cristo, ao contrário de nós, abriu mão de tudo isso. Ele não considerou, não julgou por usurpação nada do que ele tinha enquanto Deus. Como se não bastasse, ele se esvaziou, se aniquilou, se humilhou. E ele sabia que implicaria em ser maltratado, chicoteado, esbofeteado, cuspido, surrado. Ele nunca deixou de considerar essas coisas, mas todas elas foram levadas em conta por Ele. Ele se humilhou.
E foi tão obediente, que morreu da maneira mais vergonhosa, mais humilhante, mais sofredora. Amados, e tudo isso por amor à igreja. Cada gota de sangue que ele derramou, cada esbofeteada que ele sofreu, cada chicotada que ele suportou, foi sempre pensando na igreja, sempre pensando em mim e em você. Diz um cântico nosso, né? Ele pensava em mim, pensava em nós, e suportava tudo aquilo, suportou tudo aquilo, sem que ele tivesse obrigação nenhuma para com isso. A única coisa que o compungiu, o levou a fazer tal coisa, foi amor. Só amor. Amor que se torna prático quando ele tem o desejo de, mesmo subsistindo em forma de Deus, não julgar por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziar-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, se humilhando, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Tudo isso por amor à igreja. Quando que ele fez isso? E é isso que torna tudo mais surpreendente. Quando é que ele nos amou? Quando é que ele coloca em prática esse amor que é capaz de fazer ele se entregar a si mesmo por nós? Quando? Romanos capítulo 5 diz que ele fez isso. Cristo amou-nos quando ainda éramos inimigos, quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos depravados, quando não tínhamos o menor interesse por Ele, não havia nele beleza alguma que nos estimulasse, e não havia em nós nada que motivasse o amor dele por nós. Ele fez isso, amados, quando ainda éramos fracos, quando ainda éramos ímpios, quando ainda éramos inimigos do Senhor. Olha, eu não sei se você gosta de romances da Cinderela, gosta de romances do príncipe encantado que chega para resolver o problema daquela jovem que está sem destino na vida. Mas olha, nada disso se compara a esse romance entre Cristo e a igreja. Para usar as palavras de Oséias, nós éramos como aquela prostituta que se envolvia com todos os outros amantes, que tínhamos prazer na companhia daqueles que eram exatamente malvados conosco. A nossa infidelidade era uma infidelidade depravada, uma infidelidade que não estava interessada pelo amor desse esposo. Ele era alguém que, apesar de tudo que fazíamos contra ele, insistentemente continuava nos amando. Ele era alguém que nos via, e apesar dos nossos andrajos, da nossa roupa rasgada, da nossa vileza, da nossa maldade, do nosso pecado, ainda assim ele amou a igreja e se entregou por ela. Ele nos amou quando nós não tínhamos o menor interesse pelo amor dele, quando não dávamos a menor importância para esse amor.
Mas foi nesse instante, quando ainda éramos assim, que ele desceu, se humilhou e nos amou. Olha, amados, eu não sei se existem coisas mais maravilhosas nesse mundo do que pensar nesse amor. Não há. O apóstolo Paulo disse uma certa ocasião que o amor de Cristo excede todo o entendimento. Uma das coisas que a gente vai fazer no céu, e eu tenho muita compreensão disso, é que a gente vai passar a eternidade inteira se maravilhando do amor de Jesus por nós. A eternidade inteira não dará conta de nos fazer entender plenamente o amor dele. A eternidade inteira não será capaz de desfazer, eliminar toda a compreensão da grandeza, da profundidade desse incomparável amor. Eu preciso fazer algumas aplicações disso para nós. E é assim que a gente termina o sermão essa noite. Primeiro, você conhece esse amor? Você conhece esse amor? Você está na igreja porque você sabe que Cristo te ama dessa maneira? Você é capaz de dizer, olha, Cristo me amou e se entregou por mim. Foi a mim que Ele revelou esse amor. Você de fato conhece pessoalmente esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento? É aqui que sua vida está alicerçada, e você está na igreja porque sabe, conhece, experimenta, usufrui desse amor. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você é a pessoa mais feliz da terra. Bem-aventurados são esses. Porque esse amor, amados, é um amor que nunca falha. Um amor que sempre está trabalhando para o nosso bem. Sabe que a Bíblia tem uma lógica maravilhosa. Ela diz assim: olha, se Deus foi capaz de entregar o seu Filho para nos salvar, Deus também dará graciosamente com Ele todas as coisas. É como se Deus estivesse lembrando a gente o seguinte: eu já fiz o mais difícil, que foi ter enviado meu Filho para amar vocês. O mais fácil é líquido e certo. Amado, olha, eu sei que às vezes a gente não entende como é que esse amor está trabalhando por nós. Acontecem coisas na nossa vida que a gente fica meio perplexo, sem saber o que Deus está fazendo. E se de verdade Ele nos ama, olha, não se engane, não se engane. Cristo te amou na cruz do Calvário, e Ele vai te amar para sempre, sempre e sempre. Ele ama a sua igreja. E se você está na igreja por ter entendido a maravilha desse amor, não há nada que você precise temer. Esse amor promoverá sempre o teu bem. Mas se você não conhece nada desse amor, Cristo está te chamando essa noite para considerar esse amor. O Evangelho é um chamado do Senhor Jesus para que eu e você vivamos dependendo plenamente do amor dele. Amado, para de pensar que você pode encontrar um amor assim na sua esposa, no seu filho, no seu trabalho. Esse amor não pode ser encontrado em ninguém a não ser no Senhor Jesus. É somente Ele que ama, se entrega,
se dá pelos seus. É somente Ele, ninguém mais, que pode proporcionar tamanho amor a nós enquanto pecadores. Eu ouso chamar você a ouvir, a entender e a se entregar de uma vez por todas para esse amor. Para de pensar que você pode encontrar algo assim em qualquer outro lugar, você não encontrará. Somente Cristo amou os seus e amou-os até o fim. Minha última aplicação é que quanto nós precisamos, amados, parar de vez em quando para pensar nesse amor. Você sabe que às vezes a gente pensa assim: eu amo tão pouco a Jesus, né? Isso é verdade quanto a todos nós. A gente vai ficar surpreso quando chegar no céu e se der conta de que a gente amou tão pouco a Cristo na terra, né? Sabe que um pregador do passado chamado Charles Haddon Spurgeon tinha um amor tão intenso por Cristo que ele dizia assim: eu não consigo ficar 15 minutos da minha vida sem pensar em Jesus. Eu não consigo ficar 15 minutos sem ser constrangido pelo amor dele. Sabe que eu vou te dar aqui uma orientação bíblica. Não pense no seu amor por ele. Pense no amor dele por você. E quando a gente começa a alimentar uma compreensão mais profunda do amor de Cristo por nós, nós o amamos também. O amor da igreja, o amor da esposa pelo marido, nesse caso, depende de uma compreensão cada vez maior da esposa em saber o quanto o marido a ama. Sabe quais são os nossos problemas na caminhada cristã? Não nos darmos conta disso. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4. Nós o amamos à medida que compreendemos mais claramente o amor dele por nós. Amado, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Viva a sua vida, compreendendo cada vez mais e melhor a grandeza, a profundidade desse amor. E você verá que não há motivo para não amá-lo também. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez.